Ela enfrentou o gelo, o silêncio, o desconhecido e ursos polares sozinha. Tamara Klink acaba de cruzar a Passagem Noroeste, uma das rotas mais desafiadoras da navegação mundial. Aos 28 anos, nossa Forbes Under 30 acaba de se tornar a primeira latino-americana a realizar esse feito. E ela conta tudo aqui no Forbes Talk. Tamara, muito obrigada pela sua presença. Estamos muito felizes de você estar aqui. Muito obrigada. E vamos começar, assim, falar sobre essa sua travessia. Queria que você contasse um pouco sobre essa jornada, começando que você passou 2 meses, né, mais ou menos sozinha. Sozinha, a gente fala muito essa palavra, porque é bom lembrar que você estava sozinha. Isso é importante a gente lembrar. No Ártico, navegando entre gelo e silêncio. O que muda em relação à noção de tempo e urgência quando tudo depende de você e da força que você não controla, né, da força do oceano? O plano dessa navegação era ir do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico pelo Mar do Ártico, passando por uma região que a gente chama na navegação de Passagem Noroeste, aquela passagem que está ao norte da América do Norte, entre o Polo Norte e o Norte das Américas, onde na maior parte do ano ele está coberto de gelo. E nos últimos muitos séculos, esse mar ficou coberto de gelo o tempo todo. E agora, com as mudanças climáticas, tem cada vez mais dias ou semanas durante o verão, onde dá pra gente passar de barco, navegando em cima do mar líquido. Eu sabia que seria uma navegação difícil, todos os relatos que eu ouvi sobre essa passagem antes eram relatos horrorosos, de muitos naufrágios que aconteceram ali, vários navegadores desaparecidos, eh, alguns, enfim, porque desapareceram porque o navio afundou, outros porque um urso polar comeu, eh, E e nada disso tirou a sua coragem? nada disso tirou meu interesse por essa região. Os relatos em solitário também eram horríveis. Os navegadores que tinham feito essa navegação em solitário falaram: "Foi a mais difícil que eu já fiz na minha vida". E isso me intimidou bastante. No começo da navegação eu optei e no começo do projeto eu optei por falar o mínimo possível sobre esse plano. Eu só queria falar, sobre esse plano com pessoas que efetivamente iam contribuir de alguma forma para o projeto, e meus patrocinadores apoiaram essa ideia, o Itaú topou não falar para ninguém, até eu ter concluído o projeto, que essa era a minha intenção, porque, eles entenderam que eles não queriam, me colocar numa situação de ser pressionada a tomar uma decisão que poderia pôr em risco a minha segurança, se ela não fosse, eh, a melhor opção. Então, eu com, claro, muito medo, e é esse medo que me acompanha do começo ao fim, parti, e acho que o meu medo hoje, bom, depois de ter feito 2 travessias do Atlântico, solo, depois de ter feito uma invernagem no Ártico, depois de ter feito, eh, mais de muitas navegações, no meio de iceberg, que se tornaram agora, minhas navegações mais comuns. Eu sinto que esse mesmo medo ele tá mais treinado do que no começo. Antes eu tinha muito medo de coisas que eu não conhecia, eu tinha medos imaginários, e esses medos, é claro que me assustavam muito, e hoje esse medo que é mais treinado e mais experiente, ele me ajuda a, reconhecer, quais são as prioridades, quais são as diferenças entre, a emergência e a urgência. Esse medo me acorda também, esse medo aguça a minha sensibilidade para, sentir quando tem pequenas variações, nas nuvens, que podem indicar uma mudança de tempo que a previsão não está indicando. Esse medo pode, às vezes, me acordar antes do despertador tocar, porque teve uma pequena variação no movimento do barco, que pode indicar que a gente está navegando em águas pouco profundas. E tem muitos lugares que não são cartografados, tem muitos lugares onde a cartografia indica que a terra, onde não há mais terra, porque havia uma grande geleira que derreteu desde que as cartas foram fabricadas, e esse medo se tornou, meu maior companheiro, e um tripulante que é bem importante, na Sardinha 2, no meu barco. Se eu cheguei inteira e se eu concluí essa viagem, com muita segurança, não foi por ter tido coragem, foi por nunca ter deixado de ter medo.
Então você acredita que você consegue treinar o medo? Ah, eu tenho certeza absoluta. Meu medo do início, de quando eu comprei meu primeiro barco, de quando eu comecei a navegar, ele não tem nada a ver com o meu medo de hoje. Meu medo de hoje, ele é um medo com o qual eu posso realmente contar. Eu sei que ele vai me acordar se tiver um perigo, eu sei, que ele vai, mudar a minha postura se eu tô numa situação, perigosa. Eu sei que esse medo também, ele vai, me alertar quando eu tô baixando a guarda, que é algo muito comum. Geralmente os acidentes acontecem quando o dia tá bom, quando o mar tá calmo, quando o vento tá a favor, e é nessas horas que a gente esquece de vestir o colete, de verificar, se os nós estão bem feitos. É nessas horas que a gente Você baixa a guarda, né, nessas horas? sim, que a gente fica, Então eh você passou esses 45, foram mais ou menos 45 dias, né, essa última travessia? Entre os círculos polares, do Atlântico e do Pacífico foram 45, mas depois que eu cruzei o círculo eu tinha que chegar em algum lugar e eu tive que navegar, mais 15 dias, pra chegar finalmente num porto, porque eu terminei o projeto estando no meio do mar, cruzando essa linha imaginária. E você passou esses 60 dias, em constante medo. Sim, E sim. isso não é estressante? Ai, tem vários tipos de medo diferentes também, mas é claro que é pra Como ser que você fica, estressante. assim, depois de é muito curioso, né, porque você tá sempre você não pode baixar, que nem você falou, você não pode baixar a guarda, mas também é necessário, às vezes, a gente relaxar, né, um pouco, pra também porque, assim, ficar constantemente apreensivo, dormindo pouco. Eu queria saber como é que você fica, assim, com o seu corpo, né, depois de uma travessia de 2 meses, assim. Hã, eu acho que tem, ah, tô tentando imaginar, assim, pessoas que também vivem isso. Eh, eu imagino que, por exemplo, uma mãe ou um pai que acabaram de ter filho, provavelmente eles também estão sob esse estresse constante, porque eles têm que se preocupar com uma vida que tá ali, a qual eles não estão olhando 24 horas por dia, mas gostariam, porque eles estão 24 horas por dia, preocupados. Eles também têm o sono que é muito, restrito e muito interrompido. Eles têm que se preocupar com a vida própria deles, mas com a vida desse outro ser, que é bom, até levanta demanda muita responsabilidade, e levanta muitas novas questões sobre o presente, o passado e o futuro. Eh, e eu sei na minha viagem que, ao contrário de ter um filho, aquele projeto vai acabar. Em algum lugar, em algum momento, eu vou chegar, eu vou poder ancorar, e aí eu vou poder descansar, e eu vou ter concluído esse projeto. Eu vejo esse fim e esse fim é algo que eu almejo muito. Esse estado de estresse também, eh, ele de certa forma, eh ele, hum, tem várias Ele é um transformações. combustível também pra você. Eu não diria que assim, hã, hum, é claro que eu tô o tempo todo preocupada, e atenta, até porque barcos afundam, e é isso que os define. Se a gente consegue percorrer essas distâncias todas, de barco, hã, é porque, bom, os barcos eles estão fazendo algo que nós, com o nosso próprio corpo, não conseguiríamos fazer, hã, mas eu não sinto mais que esse estresse ele é só negativo para mim. Eu sinto que enquanto eu tô navegando, eu tenho também muitos momentos de prazer. Quando eu vejo meu barco navegando com o spinnaker, que é a vela balão, uma vela de bom tempo enorme, que a gente coloca na frente do barco, e eu vejo a sardinha navegar bem, isso me traz muita alegria e satisfação. Quando eu, consigo passar por um trecho complicado, eh, para o qual me preparei muito, estudei, fiquei apreensiva, e saio desse trecho, e vejo passar um narval, eu fico muito feliz. Eu sinto que aquele momento de prazer, ele justificou esse estresse de antes. E ao contrário da vida na Terra, onde a gente pode ficar preenchendo a agenda o tempo todo de muitos compromissos, que demandam um nível muito alto de exigência e atenção, quando a gente está no mar,
Tem horas em que as tempestades passam. Tem horas em que a gente tem uma calmaria e a maior dificuldade que a gente vai ter é dentro da cabeça e não fora. Tem, claro, momentos de estresse, tipo passar por um urso polar e ficar se preocupando se o urso vai subir no barco ou não, E se ele como vai sentir o foi? cheiro ou Como não. foi a história com o urso? Conta pra gente, com os ursos polares nessa travessia. Ah, eu encontrei alguns ursos polares. A primeira vez que eu vi um urso, eu fiquei muito assustada. Eu estava numa baía, pra esperar o tempo melhorar e poder seguir viagem, e não tinha outras baías onde eu podia ancorar, e tinha um urso na praia, e eu ficava me perguntando quais eram as chances do urso estar com fome ou se interessar por mim. Aí eu lembrava de todos os conselhos que eu ouvi, antes, e durante, o tempo que eu passei na Groenlândia, conselhos de caçadores de urso, principalmente, sobre como reconhecer um urso que está com fome, um urso que não está com fome. E como que reconhece? Eles falam que os ursos são como os humanos, tem bons caçadores e maus caçadores. Os maus caçadores, geralmente eles são muito magros e eles vão agir mais como um gato. E os bons caçadores, geralmente eles são gordinhos e eles vão agir mais como um cachorro. Os cachorros, eles vão levantar o focinho pro céu, eles vão sentir o cheiro. Os gatos, eles vão pular, eles vão ficar nas 4 patas, eles vão ter um olhar que é mais felino. E dos, ursos que parecem gatos, eh, não, com eles não é pra brincar, nem esperar, nem ter muita paciência, a gente tem que reagir. E as formas de reação podem ser muitas, mas a principal é contra-atacar. Isso é o que eles falam, até porque, os caçadores de urso, eles vivem da comida do urso, né, eles comem urso para sobreviver e vendem as peles e tudo mais. É Mas da eu não estava lá. é cultural da Groenlândia, assim. Sim, mas eu não estava lá pra comer urso, nem pra vender pele, Sim. nem pra fazer casacos, então pra mim também não era tão interessante eu descobrir que eu teria Não, você que estava matar um urso e sobrevivendo. ter um urso a bordo, então, eh Você estava pensando única e exclusivamente na sua vida. sim, mas tem todas as questões que aparecem, assim, de, o que fazer com um animal que claramente é um predador, ao mesmo tempo eu não tô, no meu lugar, eu tô na casa deles, eh, e bom, eu estava no meu barco tentando esperar o que ia acontecer, eu queria dormir, mas não estava tão tranquila, e essa foi a primeira ancoragem que eu fiz num lugar de ursos. A partir daí todas tinham um urso. Teve uma ancoragem algumas semanas depois, onde um urso subiu no barco, foi bastante assustador. Eu Nossa, tenho posso imaginar. eu tenho atrás do barco como se fosse uma plataforma, que sempre foi muito prática para mim para subir da água para o barco quando eu estava limpando o fundo, ou vendo se tinha alguma coisa na âncora, ou quando eu estava nadando. Mas ela também é prática para os ursos polares, e aí teve esse urso que no meio da noite, começou a subir, e eu fui acordada por um barco que estava parado do lado. Nós éramos alguns barcos que estávamos esperando, ter uma corrente favorável, com boas condições para passar num trecho complicado. Então a gente acabou se juntando para esperar essas condições ideais, e foram as crianças do barco vizinho que me ajudaram a descobrir que tinha um urso subindo, porque elas tinham feito um alarme de urso improvisando, uma corda com um sininho, e o urso acionou o alarme delas, elas viram, aí os pais acordaram, ficaram olhando para onde o urso ia, o urso veio no meu barco e aí eles me avisaram. Estavam olhando com E qual binóculos. qual foi sua reação essa hora? A minha reação primeiro foi acordar, que foi uma ótima reação, porque eu estava dormindo. Depois, eu ainda meio sonolenta, eu comecei a pensar o que eu podia fazer para fazer barulho, para o urso. Aí eu pedi ideias, a gente começou a discutir por rádio o que fazer. Eles falaram: "Ai, tenta ligar algum equipamento que faz muito barulho, tenta ligar o motor". E aí eu tive muita sorte. Nem todos os barcos a gente consegue ligar o motor por dentro. Na Sardinha 1, meu primeiro barco, a gente ligava o motor por fora, a chave era do lado de fora. Na Sardinha 2 era por dentro, e aí eu consegui, enfim, ligar, o motor e acionar as manivelas por dentro, da embreagem para fazer mais barulho. O urso se assustou, foi nadando para os barcos vizinhos, e aí as crianças começaram a falar que eu tinha que ter meu próprio alarme e começaram a me dar várias ideias de como eu podia fazer os alarmes futuros. Queria que você contasse, como que você lida
com a sua rotina emocional, dormindo 20 minutos, em ciclos de 20 minutos. Como é que você mantém a mente sã? Hum, eu sei quais são os problemas que esse sono de 20 minutos, o sono polifásico, causa. Eu sei que eu tenho perda de memória, eu sei que é mais difícil ficar concentrada, eu sei que é mais difícil tomar decisões assertivas se eu durmo pouco. E eu sei que tudo isso vai acontecer, tem um risco grande de ter alucinação, ou visual ou auditiva. Você teve? Já tive antes, algumas vezes, de ver, assim, uma árvore enorme no meio do mar e começar a desviar da árvore, ou de ouvir que tem alguém no barco e pensar: "Ah, ele vai baixar as velas pra mim, porque o vento tá muito forte, então eu vou ficar aqui dormindo mais um pouco pra É ele não saber que perigoso eu até, acordei". né? É É muito muito perigoso. perigoso. Sim, sim. De a gente às vezes desviar da rota ou não tomar não agir quando tem que agir, porque a gente acha que tem alguém, e então eu sei que isso pode acontecer, e pra não correr o perigo, de, me expor, sem precisar, eu crio um monte de rituaizinhos. Eu tenho a minha sequência de protocolos, que são sempre acordar quando toca o despertador, mesmo que eu estou com muita vontade de dormir, sempre me amarrar quando eu saio do barco, sempre checar como estão as velas, mesmo que eu acho que tá tudo bem. Sempre checar o nível do motor antes de ligar o motor, se eu não liguei faz muito tempo, mesmo assim fazer algumas revisões no motor, e aí tem a lista das revisões certinho. Sempre comer, mesmo quando eu tô com fome, em tal horário. E essa lista de protocolos assim, é o que define a minha rotina, e fora disso eu posso fazer o que eu quiser. Posso dormir um pouco mais se eu tô cansada, posso, ler, posso fazer um monte de coisa, mas eu tenho esses rituais, mesmo que, acho que eu faço esses sonos de 20 minutos, mas tem dias que eu durmo, sei lá, 5 horas, se a gente contar esses muitos 20 minutos, tem dias que eu durmo menos, e aí eu tento me organizar para dormir mais antes de momentos em que eu sei que vai ter tempestade depois, ou antes de trechos que eu sei que vão ser complicados, porque vai ter muito desvio para fazer, e eu tento me organizar em função disso e aproveitar, assim, janelas de tempo bom para dormir um pouco mais, mesmo que eu não esteja cansada, ou trechos em que não tem nenhum obstáculo ao redor. Aproveito, assim, essas janelas para poder fazer revisões também no motor, ou sei lá, na vela ou, em alguns objetos do barco, alguns equipamentos. Mas, a minha rotina é basicamente essa adaptação em função dessa lista de protocolos. Tem alguma imagem ou uma cena que ficou gravada em você e que traduz o que foi essa passagem? Sim, tiveram várias imagens. Acho que o que mais me marcou dessa passagem foi ter encontrado tão pouco gelo. Eu esperava ter gelo em pelo menos 30% do trajeto e só tive gelo em 9% do trajeto. E eu fui um dos primeiros barcos que fez a passagem, então eu estava na frente da eu estava no começo, estava na fronteira com o gelo e mesmo assim era muito pouco. Isso é algo que é bem, assustador, porque a gente, tá diante de um cenário, de uma paisagem climática que é cada vez mais difícil, se repetir. Você me mostrou, né, antes de a gente começar a gravar, aquela imagem chocante, né, de 1975, era 75? 79. 79 para agora, que diminuiu, assim, quase pela mais que metade, né, do gelo ali da região do Ártico. Sim, quando meu pai, navegou no Ártico, já faz uns 30 e poucos anos, ele não conseguia chegar no norte de algumas ilhas, porque tinha muito gelo no caminho. Nesses mesmos lugares onde ele não conseguia chegar no norte dessas ilhas, das ilhas de Svalbard, por causa do gelo, hoje é muito difícil ter gelo por lá. Assim, o gelo está muito mais ao norte. Essa passagem que eu fiz, 30 anos atrás, ela estava com muito gelo no caminho. Os únicos barcos que conseguiam passar, passavam com quebra-gelo, ou eles precisavam fazer um trecho, passar o inverno presos, depois esperar o verão seguinte, fazer mais um trechinho, depois parar, fazer mais um verão seguinte. E eu passei quase
80% do trajeto com spinnaker, que é a minha vela de bom tempo, navegando num mar muito líquido. Algumas vezes dava para nadar de tão calor, eu via, assim, quando eu encontrava esses amigos, com as crianças no barco, que as crianças estavam sempre nadando na água, elas paravam e iam nadar, que era algo totalmente impensável quando a gente lê os relatos de navegação nas mesmas épocas do ano, nos mesmos dias, dos navegadores de 50 anos atrás ou de 100 anos atrás, onde eles descrevem uma paisagem que era gelo por todo canto, a gente tem que quebrar o gelo, eu tenho que ir com força máxima, para poder passar, porque não tem como, ou eu tenho que ficar à deriva esperando, a tempestade empurrar mais um pouco de gelo para poder passar. Os mesmos lugares, na mesma data do ano, hoje a gente vê um mar muito líquido. E esse mar, para quem olha só da praia, talvez pode achar que o mar é azul. Mas quando a gente navega, o mar profundo, ele é muito escuro. E esse escuro, ele absorve calor. Quando bate sol em cima da superfície escura, essa superfície esquenta, igual um carro preto no sol. E ele esquenta muito. E quando a gente tem a superfície branca do gelo, esse branco ele reflete a radiação solar. Então ele deixa aquela superfície um pouco mais fresca. E essa é uma das razões para o Ártico ser um ar-condicionado natural do nosso planeta, o Ártico e a Antártica. Só que quanto mais esquenta o planeta, menos gelo tem. E com menos gelo, a gente tem mais mar preto, onde fica batendo sol o dia inteiro e esse mar está esquentando e derretendo pouco do gelo que sobrou. O que a gente tem de perda de gelo é imenso. A gente fala que são perdas de 10% ao ano na superfície, mas em espessura é muito mais. Hoje sobrou só 2% do gelo antigo, que é aquele gelo que sobrevive mais de 4 invernos e verões. E o que a gente vê é a aproximação desse ponto de não retorno. A partir do momento em que não tiver mais gelo no Ártico, é que nem um copo de Coca-Cola com gelo no sol. Enquanto ainda tem gelo dentro, esse copo ainda pode ficar um pouco fresco. Mas a partir do momento que não tem mais gelo nenhum, esse copo esquenta muito rápido. E a gente vai ver esse oceano que vai aquecer cada vez mais rápido e sem mais gelo para poder esfriar o copo. E isso vai ter um impacto muito grande no mundo inteiro, mas muito especialmente no Brasil, que é um lugar onde a gente não suporta ter temperaturas muito mais altas do que a gente Do tem que já agora. temos, né. Porque isso vai mudar as chuvas, isso vai mudar as queimadas, a presença de queimadas mais frequentes em alguns lugares, vai fazer alguns lugares onde está seco ficarem mais seco, outros lugares onde chove muito choverem mais. E a gente não tem infraestrutura pronta para a gente se adaptar a essas mudanças. E eu sinto também que a gente não está ainda tomando as decisões corajosas que a gente precisa tomar para evitar que os problemas, os desafios climáticos que a gente vai ter pela frente não sejam tão grandes. Agora é o momento onde custa menos tomar essas decisões difíceis. Quanto mais tempo passar, mais vai custar para todo mundo. Mais vai custar para as empresas, para os governos, mais vai custar para os nossos investimentos também. Sinto que hoje é muito fácil e muito confortável a gente falar de inteligência artificial e todas as coisas boas que ela traz. É muito mais raro a gente estar falando com tanta seriedade sobre quais são os efeitos que as mudanças climáticas vão ter no planeta inteiro. Esse é um assunto que eu vejo menos, assim, por aqui, apesar de ser um assunto que vai influenciar a vida de todo mundo de forma muito profunda. Custa mais barato investir hoje em energias renováveis, custa mais barato investir hoje num futuro melhor do que no futuro, quando os problemas estiverem acontecendo. E o custo para mudar de direção vai ser talvez não seja possível de pagar. É claro que é importante a gente educar as crianças sobre isso, mas não dá para a gente esperar as crianças de hoje crescerem para elas fazerem alguma coisa, porque a gente está muito próximo dos pontos de não retorno, que são esses pontos, essas situações do planeta nas quais o próprio ecossistema, o próprio lugar, o próprio planeta começa a só repetir os ciclos de problemas. Um ponto de não retorno é esse do Ártico, que eu citei, que a partir do momento que não tiver mais gelo no Ártico, o próprio oceano vai absorver
o calor do sol que está batendo e vai esquentar mais. A gente acabou de atingir o ponto de não retorno da acidificação oceânica, que a partir do momento em que a gente perde os corais eles não vão conseguir se regenerar e com isso vai ter vários problemas de desequilíbrio na cadeia alimentar, onde o mar vai ficar cada vez mais ácido. E se a gente não agir agora, todas as decisões que a gente precisar tomar, elas vão ser postergadas e vai ser mais difícil, a gente conseguir vai custar mais para todo mundo, voltar atrás, para as condições que a gente tinha antes. E aí a gente vai se arrepender de não ter feito nada quando a gente podia ter feito. Eu fiz uma conferência, com um cientista francês e ele faz um experimento que é muito legal, que é o de colocar pessoas dentro de uma cabine a 50 graus de temperatura. E aí ele faz vários, testes com essas pessoas. Então, no começo, as pessoas têm que fazer contas de matemática muito básicas. Aí elas têm que, lembrar de uma palavra que ele falou no começo. Aí elas têm que jogar um jogo, que pode ser, sei lá, jogo da velha, ou xadrez, que é mais difícil. E conforme o tempo vai passando e as pessoas estão nesses 50 graus, é mais difícil elas raciocinarem e fazerem decisões, às vezes, muito óbvias. E aí elas começam a perder o jogo da velha. Aí elas começam a não lembrar mais as palavras que ele tinha dito no início. Aí elas começam a não conseguir mais fazer contas, de soma, que no começo pareciam ser muito simples. E a gente tem uma perda cognitiva com a mudança de temperatura. E é claro que isso vai influenciar os rumos da vida de muita gente. Somente nos países mais tropicais e quentes, que nem o Brasil, né? Quando a gente fala, assim, da, mudança climática na Groenlândia, o Ártico está aquecendo 4 vezes mais rápido do que o resto do planeta, o Ártico e a Antártica. Tem muita gente que mora no Ártico, mas é claro que para eles, se o Ártico tiver 10 graus mais quente do que é hoje, assim, Não eles vão vai ter perdas muito não vai afetar importantes. tanto quanto vai afetar nós aqui no Sim, eles, Brasil. de certa forma, as pessoas do Ártico, eles estão acostumados a ter que se adaptar a mudanças de temperatura extremas, que fazem o mar virar terra quando ele congela e depois virar mar de novo. Eles vivem em lugares onde pode fazer -40 no inverno e pode fazer +20 no verão. Se de repente fica mais quente, o em vez de fazer -40, vai fazer -20, e no verão vai fazer 25 graus positivos ao invés de 20 ou 30 graus positivos, mas no Brasil a gente não pode se permitir ter 10 graus acima do que a gente já tem. Nenhum lugar, mesmo no sul do Brasil vai ser quente demais. A gente não pode se permitir ter regiões mais secas, do que elas já são, porque tem lugares onde elas são muito secas. Então eu tô com altas expectativas em relação à COP. Eu Você vai acho que participar da assim COP? sim, eu acho que assim, um evento muito importante. Eu eu tô com tenho muitas esperanças nessa COP, eu tenho muitas esperanças, que a gente, mesmo antes ou depois da COP, vai conseguir tomar, decisões que parecem difíceis hoje, mas que são menos difíceis do que elas vão ser no futuro, pra que a gente, consiga ter condições climáticas mais favoráveis, para o futuro no Brasil. Tamara, muito obrigada, foi ótimo o nosso bate-papo e já tô ansiosa para saber qual é a próxima travessia. Valeu. Obrigada, pessoal. Obrigada, beijos, até a próxima.